Uma doce rotina para os rubro-negros derrotar o Corinthians. São 7 vitórias nos 8 últimos jogos e com 7 técnicos diferentes. Incrível, não? Bem, esse será o tema desse nosso vídeo, que tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar e que está aqui com o link bonitinho, direitinho na descrição do vídeo. O OneFootball, aliás, tem a nova temporada do Campeonato Alemão. Ela já está começando e você sabe que pode assistir as partidas ao vivo e de graça no OneFootball. E é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link, como eu falei, que está aqui na descrição, ou pelo QR Code, ir para a aba Jogos, depois para a aba Assista e pronto. Aí você escolhe qual jogo você quer acompanhar, não precisa pagar nada, é de graça. Em menos de 10 segundos você terá o jogo com imagem e narração em português nas partidas da Bundesliga, transmitidas mais uma vez pelo OneFootball, o parceiro do canal que patrocina esse vídeo. E nesse vídeo você verá números do OneFootball sobre Corinthians 1, Flamengo 3. Esse jogo disputado em São Paulo, esse jogo disputado na Neoquímica Arena, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu trouxe no meu blog do All Sport e comentar esse assunto. Você vai conferir aí o destaque, antes de ver as estatísticas, né? O destaque no meu blog do All Sport, que é Flamengo 3-1 na 7ª vitória sobre o Corinthians, com 7 técnicos diferentes. Você vê aí a foto do sorridente Renato Gaúcho Portaluppi, invicto no comando da equipe, com o Bruno Henrique. Não repare o nome Vander às costas do atacante rubro-negro. Foi uma homenagem que os dois times fizeram aos pais, a uma semana do Dia dos Pais aqui no Brasil, colocando os nomes dos pais dos atletas acima dos números às costas dos atletas. E na sequência você vai vendo aí o quadrinho que eu coloquei no blog, no All Sport, 7 técnicos, 7 vitórias. Pois é, vamos começar de baixo para cima. Essa sequência começa com o Flamengo 3-0 sobre o Corinthians em Itaquera no dia 5 de outubro de 2018 pelo Brasileirão. O técnico era Dorival Júnior. O Flamengo, antes desse jogo, perdeu por 2-1 na semifinal da Copa do Brasil daquele ano de 2018, comandado por Maurício Barbieri, atual técnico do Red Bull Bragantino, que foi demitido depois daquele resultado. Depois desses 3-0, o Flamengo voltou a Itaquera em maio de 2019 sob o comando de Abel Braga e venceu de novo 1-0, gol do Arão. Abel se demitiu e no jogo seguinte, na partida de volta do Maracanã, em 4 de junho do ano de 2019, Marcelo Salles, o Fera, o interino, comandou o Flamengo em nova vitória por 1-0 no Maracanã, na Copa do Brasil. E aí veio o jogo em Itaquera, que não aparece aí na lista, porque foi empate, 1-1. Primeiro jogo do Jorge Jesus contra o Corinthians no comando do Flamengo. Gabigol marcou o gol do time carioca no empate em Itaquera. Mas no jogo de volta por aquele Brasileirão 2019, aí o Flamengo já estava mais arrumado pelo português, 4-1 com show de Bruno Henrique, dia 3 de novembro de 2019 no Maracanã. Técnico Jorge Jesus. Então já tivemos Dorival, Abel, Marcelo Salles, o Fera e Jorge Jesus. Vai contando, 4 técnicos. Aí chegamos a Flamengo 5-1 no Corinthians em 18 de outubro de 2020. Técnico, Domênico Torrente. Aí, já nesse ano de 2021, mas pelo Brasileiro do ano passado, Rogério Ceni comandou o Flamengo na vitória sobre o Corinthians por 2-1 no Maracanã, 14 de fevereiro desse ano de 2021. E agora, 1º de agosto, né, de 2021, pelo Brasileirão, Renato Gaúcho comandando o Flamengo no jogo em que o time derrota o Corinthians pelo placar de 3-1. Portanto, Dorival, Abel Braga, Marcelo Salles, Jorge Jesus, Domênico Torrente, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, 7 técnicos comandando o Flamengo nesse período e 7 vitórias e 1 empate. Um empate apenas, que foi justamente o empate em 1-1 com Jorge Jesus no comando no jogo em Itaquera. Então o Flamengo consegue realmente um feito tremendo, que é derrotar o Corinthians em 7 oportunidades nas 8 últimas partidas, com 7 técnicos diferentes. O Renato Gaúcho é o último da lista, o mais novo dessa lista. Bem, você vai ver aí os números do jogo. Primeiro tempo, gente, o Flamengo dominou de tal maneira, foi tão fácil, que fez 3-0. Poderia ter feito mais. O Flamengo pressionando, tendo a bola, controlando, e o Corinthians marcando muito pouco, um time pouco combativo, tecnicamente inferior, não tão bem ajustado. E foi muito normal, muito natural a construção do placar de 3-0. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo poderia ter aumentado a vantagem, mas o Bruno Henrique foi até displicente, né? Debaixo da trave, sem goleiro, ele furou, chutou meio com o pé mole ali, furou, a bola bateu no calcanhar dele, subiu. Na sequência ele fez o gol, mas ela resvala na mão do atacante do Flamengo e corretamente a arbitragem anulou esse gol. Seria o 4º gol com 4 minutos do segundo tempo. O Flamengo nitidamente tirou o pé. E a partir daí, o Flamengo
administrou. O Corinthians fez um gol no final com o Vitinho, o jovem que veio do banco. Ele chuta, a bola bate na cabeça do Léo Pereira e engana o Diego Alves. Um gol de honra que, sinceramente, acho que o Corinthians nem fez por merecer esse gol. E não foi maior o placar porque o Flamengo, de fato, ele dosou energias. Em dado momento, o técnico Renato Portaluppi, ele tirou de uma vez o Everton Ribeiro, tirou a Arrascaeta, tirou o Bruno Henrique, e foi poupando jogadores. Depois tirou o Isla, e foi colocando Michael, Vitinho, Pedro, Mateuzinho, enfim, foi mexendo no time, foi trocando jogadores, fez as 5 substituições, rodou o elenco, descansou os jogadores, então o Bruno Viana também no lugar do Gustavo Henrique reclamou de alguma coisa ali. E o Renato informou que não vai sequer viajar para Natal, para o jogo de volta quinta-feira contra o ABC. E aí você vai dizer, poxa Mauro, mas você já criticou tanto o Renato, e agora? Por fazer isso? É diferente, agora eu vou concordar com o Renato. E por uma simples razão, o Renato chegou a não viajar para ter certos jogos, para priorizar outras partidas, quando ele não estava em situação confortável em determinado campeonato. Agora não. Agora o Renato tem um placar a seu favor no mata-mata contra o ABC, que é o time da 4ª divisão do futebol brasileiro, de 6-0, construído quinta-feira no Maracanã. Então o Flamengo só será eliminado da Copa do Brasil se perder de 7-0 para o ABC. É quase impossível. Mesmo levando um time reserva, que pode ser, por exemplo, vamos aqui escalar rapidamente, o Flamengo pode levar a campo um time com Gabriel ou Hugo no gol, Mateuzinho e Ramon nas laterais, já que o René está contundido. A zaga pode ter o Bruno Viana com o Léo Pereira, ou um garoto da base, o Noga, o Otávio. O meio-campo pode ter Pires da Mota, Thiago Maia e João Gomes. E o ataque pode ter Vitinho, Pedro e Michael. É um time bom, é um time forte, é um time de muitos jogadores que foram titulares em boa parte da campanha do título carioca. Tem até um certo conjunto ali, alguns setores dessa equipe eventual. Então, ele não indo para lá e ficando com os titulares, ele vai treinar os titulares terça, quarta e quinta, sexta, todos os dias. Ele ganha semana de treino com os principais jogadores. Imagino até que o time seja mais fraco do que esse, com mais jogadores jovens, para ele ter, além dos titulares, alguns reservas imediatas para treiná-los no Rio de Janeiro. Então é diferente de poupar apenas. Ele ganha uma semana de treino, pensando na partida contra o Inter, próximo domingo no Maracanã, e o jogo contra o Olímpia do Paraguai depois na Libertadores. Então ele ganha e muito não fazendo essa viagem, porque a situação está muito bem controlada. E com isso, o que o Renato pode fazer? Ele pode treinar o time que ele não treinaria se ele viajasse com as reservas, porque o jogo sendo na quinta, ele vai ter que viajar na quarta. Então, já quinta-feira, na quarta, no máximo treinaria de manhã com os jogadores, viajaria depois para Natal. Na quinta-feira, fica por conta do jogo. Volta na sexta-feira, quinta à noite, mesmo que ele volte depois do jogo num voo fretado, ele só na sexta-feira à tarde vai poder trabalhar. Ele perde quase 2 dias, 2, 3 dias ele perde. Porque ele perde a sequência e assim ele pode trabalhar a semana inteira com seus atletas, poupá-los, preservá-los e treiná-los, e fazer ajustes na equipe para momentos mais importantes e relevantes que virão nas outras competições, além do brasileiro. Então, dessa vez, eu estou com o Renato, concordo plenamente. Ele tem uma vantagem muito grande, ele ganha uma semana para treinar os jogadores. Ele construiu isso com seus jogadores, tirando proveito, claro, da sorte, né? O sorteio colocou uma equipe frágil no caminho do Flamengo. O Flamengo meteu 6-0 e agora 3-0 no Corinthians. E você acessando o meu blog no All Sport, o link aqui na descrição do vídeo também, como o do OneFootball, você terá a oportunidade de ver qual o placar agregado desse Flamengo e Corinthians desse período de 8 jogos com 7 vitórias do time carioca. É isso. Valeu e saudações.